Olá, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir então as questões de conceitos de bancos de dados. Vou colocar minha tela aqui para acessar o quiz. Só um lembrete, eu resetei os quizzes todos para que todo mundo possa refazer ou olhar as perguntas novamente, embora pela plataforma todo mundo possa verificar as respostas e os comentários das respostas. Então, vamos iniciar. Os bancos de dados relacionais e não relacionais são duas abordagens distintas para armazenar e gerenciar dados. Sabendo disso, informe se é verdadeiro, V, ou falso, F, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a frequência correta. MySQL e Postgres, ou PostgreSQL, são exemplos de sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais. Chave-valor é um exemplo de banco de dados não relacional, que armazena dados em pares chave-valor, sendo útil para dados não estruturados simples. Sim, chave-valor a gente viu lá naquele tópico de NoSQL. Grafo é um exemplo de banco de dados relacional, não, projetado para armazenar e processar dados com conexões complexas. Não, é falso. Então, até agora nós temos VVF. VVF, aparentemente é C. Bancos de dados relacionais organizam dados em tabelas. É verdade. Também denominadas de relações, em que linhas representam registros e colunas representam atributos dos dados. Verdadeiro. Então, é a alternativa B. Alternativa C. Questão número 2. Banco de dados Not Only SQL, NoSQL, são modelos não relacionais que permitem o armazenamento de dados não estruturados de forma eficiente. Assinale a alternativa que corresponde a um tipo de modelo de banco de dados NoSQL. Plano, não. Documental pode ser. Ele é baseado em documentos, em arquivos. Hierárquico, não. Tipo de banco não tem hierárquico. Orientado a objeto, muito menos. Isso é programação. Em rede, não faz nem sentido esse conceito. Então, é documental, letra B. Questão número 3. A linguagem, parem no termo, linguagem, nunca esqueçam, SQL é uma linguagem. A linguagem SQL é composta por diferentes subconjuntos de linguagens que permitem a definição, manipulação e transação de dados. Um desses subconjuntos é o DDL, definição, que é usada para a definição das estruturas de dados. Considerando estas informações, assinale a alternativa em que todos os comandos pertencem exclusivamente a DDL. Lembrando que DDL serve para definir bases de dados, ou seja, a gente utiliza essa linguagem, essa parte da linguagem SQL para construir bancos, definir larguras, tamanhos de campos, se os campos são numéricos, se eles recebem apenas letras, se eles são sequenciais, se eles não são. Então, quais são os comandos DDL, os comandos que a gente usa para criar um banco? Então, aqui eu tenho create, run e revoke. Revoke, não. Select, não, esse aqui é DML. Select é para consultar, update é para alterar e delete é para apagar. Então, não é. Create, alter, drop. Opa, create cria um banco, então eu create table, quer dizer, cria uma tabela, create o nome da tabela, alter eu altero a tabela, drop eu apago a tabela. Eu digito drop e o nome da tabela desaparece. Então, este aqui está bem relacionado à estrutura. Deixa eu ver se tem algo melhor. Begin, não, nada a ver. Também nada a ver. O begin é um comandinho que a gente usa na consulta. É um intervalo entre alguma coisa. E update serve para atualizar uma célula, um campo. Delete é para apagar. Rollback é para voltar. Revoke, eu não me lembro exatamente para que serve, mas é um comando DML. Então, os comandos básicos DDL é create, alter e drop. Questão número 4. Em relação aos conceitos de organização e de gerenciamento de informações em bancos de dados, analise as assertivas abaixo, assinalando V para verdadeiro e F para falso.
O tipo mais comum de banco de dados relacional que organiza os dados em tabelas denominadas entidades com colunas e linhas. Sim, o tipo mais comum é o banco de dados relacional que organiza os dados em tabelas com colunas e linhas. Ele é o mais comum, é verdade. V. O banco de dados autônomo fica em nuvem e executa todas as tarefas e muito mais sem a intervenção humana. Se é sem a intervenção humana, estamos falando de um banco de dados autônomo. Também é verdade. O banco de dados de processamento de transações online, o ALTP, realiza processos de dados em transação offline para posteriormente efetuar o Banco de dados de processamento de transações online realiza? Não, nada a ver. Nada a ver. É aquela coisa que a gente lê. Não, isso não faz nem sentido. Então é VVF, VVFSC aqui, VVF. Questão número 4, letra C. Questão número 5. Durante a análise de desempenho de sistemas de dados, o administrador optou por usar índices. O administrador optou por usar índices. Qual é o principal benefício do uso de índices? A. Facilitar a alteração em massa de registros? Não. Substituir a alteração em massa de registros seria pelo comando update, por exemplo. Substituir a necessidade de normalização? Não, porque nem existe essa necessidade de substituir. Aliás, não existe a necessidade de substituir a necessidade de normalização. Reduzir o espaço ocupado pelos dados no disco? Não, porque é exatamente o contrário. Índices ocupam espaço. Aumentar a velocidade de consultas realizadas nos bancos de dados? É essa a função dos índices. Eliminar a redundância dos dados armazenados? Seria a normalização. Então, é a letra D na questão número 5. Agora, a resposta aparece só no final, para não ficar atrapalhando a execução do questionário, e depois de concluir, a gente pode clicar aqui em detalhes e dar uma lida nos detalhes, olha só. E aqui aparece, quando a resposta é errada, aparece o comentário da resposta. Clicando no Show Explanation, aparece aqui a explicação de cada resposta. Bem? Então, esta foi a correção do questionário sobre conceitos de bancos de dados.